precisamos buscar. O dom de discernimento é aquele dom de você olhar a pessoa e enxergar o interior dela. Conseguir saber o que é e o que não é, porque às vezes as coisas parecem tão iguais, né? Nós vemos aqui a irmandade aqui, as irmãs tudo de véu, os irmãos tudo de terno, parece que é tudo igualzinho, parece que é todo problema de comportamento, mas não é igual, né? E o Senhor, irmãos, tem que dar discernimento para nós, porque nós estamos em tempos difíceis, discernimento para discernir quando uma coisa é verdade, quando algo não é verdade, discernir as pessoas, saber separar cada coisa. Isso aí é só Deus que dá, né, irmãos? Nós devemos pedir, buscar, porque o Senhor Ele vai dar segundo a vontade dele. Tópico número 10. Quando o Espírito Santo passa a habitar no crente mediante a fé, ele, o cristão, se acha selado para a vida eterna. Isto é, recebeu a garantia, o Senhor do Espírito. Para seguir a caminhada da fé com a força divina, ponto. Todavia, esclarecemos que o dom de línguas é uma dispensação do Espírito Santo, mas não o selo da promessa em si mesmo. Nem todos os irmãos selados com o Espírito Santo manifestam o dom de línguas. É certo que, se alguém recebeu o dom de línguas, ele está seguramente selado, pois quem ministra o dom de línguas do cristão é o próprio Espírito de Deus, o qual, nesses casos, está habitando no coração do fiel. Então, nós sempre falamos que quem manifesta a linguagem é porque ele tem o selo da promessa. E não é, irmãos, nós temos o selo da promessa a partir do dia que o Senhor chama a nós nas águas do santo batismo, perdoa os nossos pecados, e o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro do nosso coração. Ali nós já estamos selados para a vida eterna. Já estamos selados para a vida eterna. E o Senhor nos dá o penhor do seu Espírito. O que é o penhor? É uma garantia que enquanto o Espírito Santo de Deus estiver dentro do nosso coração, nós estamos seguros que nós vamos entrar no céu. Então, irmãos, mas não quer dizer que a pessoa que não tem o dom de línguas não está selada para a vida eterna. O dom de línguas é um dom que manifesta, todo mundo vê, é uma dispensação do Espírito Santo, mas nem todos têm, nem todos manifestam, né? Eu acho que a pessoa que manifesta fica muito feliz porque ele tem a certeza, né? O Espírito Santo está em mim, porque eu vejo ele manifestar. Mas se a pessoa também não tem o selo da promessa com a evidência de novas línguas, também não quer dizer que a pessoa não esteja selada para a vida eterna. A pessoa está selada a partir do dia que ele creu, batizou e fez um concerto com Jesus Cristo para a vida eterna. O Senhor mandou embora, limpou o coração, perdoou todos os pecados e ali passa a morar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer que a pessoa não perca ele, está ali e a pessoa tem a garantia de que um dia, se o Senhor a levar, ela vai entrar no céu. Operação de más obras pela perda da fé e consequente comprometimento da salvação. É verdade doutrinal inquestionável que boas obras não sejam suficientes para o homem se salvar da condenação eterna. Todavia, é igualmente verdade que as más obras podem ser indício de sua condenação. Quando examinamos essa questão mais detidamente, sucede que obras e sentimentos pecaminosos são sinais exteriores da nociva repercussão da perda da preciosa fé, que deve ser acompanhada por boas ações e santos sentimentos, demonstrando sua veraz atuação no coração do cristão. Quando o fiel perde a fé, como consequência lamentável dessa grande ruína, ele deixa definitivamente de praticar boas obras por haver extinguido o espírito. Prática dos pecados do velho homem regenerado.
do velho homem não regenerado. A razão fundamental da condenação dos praticantes reiterados do pecado deve-se à perda da fé. E uma vez mortas, sucumbem juntamente às boas ações promovidas pelo Espírito Santo em seus corações. Por conseguinte, a permanência do cristão na graça de Deus definitivamente exigiria a conservação da sua fé em Jesus para a preservação das boas obras. Conclui-se que, para se conservar salvo, o crente precisa manter as boas obras que nascem da fé, visto que a fé sem obras é morta, e uma fé morta não leva ninguém à salvação em Cristo. Por conseguinte, a permanência do cristão na graça de Deus definitivamente exigiria a conservação da sua fé em Jesus, de sorte a não incorrer numa apostasia ou afastamento da fé, que é fatal. Então, irmãos, aqui nós vemos o seguinte: a pessoa vai perdendo a fé, ela vai abrindo a guarda, o adversário de alguma maneira começa a entrar, ela vai perdendo a fé, e as suas obras que eram tão boas começam a mudar. Já não é mais a mesma pessoa, às vezes muda o modo de agir, de falar, de se comportar, as amizades não são mais as mesmas, a fé ela começa a ficar bem pouquinha e as obras começam a ficar bem ruins. A pessoa já começa a frequentar lugares que antes não frequentava, começa a ter amizades que antes não tinha, começa a ter defeitos e vícios que antes não tinha. Isso aí é uma consequência da perca da fé. Porque pela árvore nós conhecemos os frutos. Né? Pelo fruto se conhece a árvore, se o fruto é bom. A árvore é por sinal que a árvore é boa, se o fruto é grande, é doce, é bonito. A árvore também é uma árvore boa, uma árvore que foi cultivada, bem plantada. Mas quando a árvore é ruim, o fruto também é ruim. Então o que acontece aqui? Né? Começa a aparecer as más obras. Então isso quer dizer que a pessoa já está apostatando da fé, está desviando da fé. Isso é fatal para o crente, porque o adversário encontra portas abertas para ele operar. Né? Porque no coração da pessoa começa a entrar isso que nós vemos aqui, sentimentos pecaminosos, né? E assim por diante. Então os irmãos devem tomar muito cuidado com isso daí, para que nós não venhamos perder a nossa fé. Então a gente às vezes começa a mudar o nosso comportamento, começa a acreditar em fábulas, acreditar em mentiras. Hoje em dia no mundo tem muita mentira, muito engano. As pessoas têm, assim, acabam gostando, acabam aderindo a certos costumes que o mundo traz, que para nós é muito nocivo, não serve para nós. E quando nós começamos a achar que tudo pode e que nada tem importância e que o mundo mudou, realmente o mundo mudou, nós temos que preservar os bons costumes, aquilo que nós aprendemos desde o princípio, porque quando nós pensarmos que não, irmãos, nós não sentimos mais o Senhor. Dobra o joelho, a presença de Deus não vem. Quando sente Deus, é aquela coisa rápida assim que passa que nem um avião a jato. A pessoa não sente mais o Senhor, vai se afastando da fé, até que chega o adversário e dá o tiro final, dá uma rasteira, a pessoa desavisada cai no laço do maligno, ele coloca o prato na frente, a pessoa cai no laço do maligno e perde toda a esperança da vida eterna. E é só Deus para ter misericórdia. Somente até aqui, irmãos, não vai ficar muito tarde, mas a gente, Deus tem mais. Somente até o tópico número 14. Vou ler só mais um tópico, que ele é pequenininho. Tópico número 13, que fala a respeito de política. Nas congregações não são admissíveis
partidos de espécie alguma. Cada um é livre cumprindo o seu dever de votar, que é uma determinação da lei. Todavia, nós, remidos pelo sangue do conservo eterno, nunca devemos votar em partido que negue a existência de Deus e a sua moral. Quem ocupar cargos no ministério não deve aceitar encargos políticos. Não se deve permitir que candidatos a cargos políticos venham fazer propaganda nas casas de oração com esta finalidade. Isso aqui já foi falado aqui, né, irmãos? Mas hoje a igreja está mais cheia. Nós somos uma entidade apolítica. Isso quer dizer que nós não temos membros nossos que se candidatam a deputado, a vereador ou a prefeito. Nós não temos nenhum membro nosso que participe da política. Se tem algum que participa da política, se ele tiver algum cargo na igreja, ele perde esse cargo, ele perde essa liberdade, porque nós somos uma entidade apolítica. Não temos partidos e não temos candidatos. E aqui na frente ninguém nunca vai ver um candidato, um político subir aqui no púlpito para pedir voto para a nossa irmandade. Nem subir aqui, nem no microfone. A gente nunca vai ver isso aqui. Porque nós não nos envolvemos com política. Agora, o fato de nós não nos envolvermos com política não quer dizer que nós não tenhamos que ter uma opinião a respeito do candidato que nós vamos votar nele. Então, temos que formar uma opinião a respeito, mas para isso, o que nós temos que fazer? Examinar o plano de governo de cada candidato. Olha um, olha o outro, vê se confere, vê se bate com aquilo que a gente pensa, né? Examina aquilo que ele fala, aquilo que ele acha, o que ele pensa, né? O que ele deseja fazer com o nosso país. Então vamos examinar tudo isso, para que nós, que nem fala a palavra, tem uma palavra que fala assim, para que nós não nos achemos combatendo contra Deus. Os irmãos se lembram dessa passagem? Um homem muito sábio, fariseu chamado Gamaliel, ele não quis colocar a mão na obra de Deus, embora ele não era do povo de Deus, porque ele aconselhou aos outros que também o colocassem, para que não se achasse combatendo contra Deus. Né? Então, irmãos, nós devemos analisar muito bem os valores de cada candidato, para que nós não venhamos votar um candidato que venha fazer coisas, que venha promover situações e coisas que venham a negar aquilo que a gente acredita, que é a palavra de Deus. Se nós votarmos num candidato que aquilo que nós acreditamos, que está contido aqui, ele nega tudo isso, ele não acredita na existência de Deus, ele não acredita nos nossos valores, não segue, não é uma pessoa alinhada com os nossos costumes e valores, então nós estamos indo contra Deus. Nós estamos ajudando, né? Nós estamos colaborando com o nosso voto para que o mal venha mais rápido, para que o pecado possa aumentar. Né? A gente sabe que o pecado está aumentando na terra a cada dia, mas não vamos colaborar. Né? Pode aumentar, mas sem a nossa concordância e sem a nossa participação. Então, orem a Deus, a melhor coisa é cada um ora a Deus, e aquilo que sente dentro do coração faz. Né? Ora a Deus e fala com o Senhor: Senhor, eu vou fazer dessa maneira, porque eu senti dentro do meu coração. E tudo que você faz guiado por Deus, é difícil nós errarmos. Né? Conforme aquelas pessoas iam construir um lugar mais amplo, né? Aí falaram para Eliseu: Eliseu, sente de ir com a gente. Eliseu foi. Quando chegou lá, caiu o machado na água, mas Eliseu estava lá. Tudo que nós vamos fazer, se nós convidar o Senhor para ir junto de nós, aí nós não vamos conseguir fazer coisa errada. Se nós falar: Senhor, eu pretendo ir numa balada, eu vou no teu nome, eu vou numa balada no teu nome, eu vou fazer um assalto, vamos exagerar aqui, vou fazer um assalto, vou fazer um roubo no teu nome, não dá para fazer no